Glória a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Diga como você está bonito hoje. Como você emagreceu. Toda vez que fala de peso, gera um alvoroço no arraial, né? Glória a Deus. Estou muito feliz em estar aqui. E feliz porque Deus escolheu esse dia pra gente, amém? Deus separou esse dia pra gente. E tomara que Deus nos toque hoje de uma forma muito boa, agradável e perfeita. Sabe aquela janta que você acha que não tem nada em casa? E aí chega alguém, você fala, vou fazer uma janta aqui, mas não tem nada. Vamos pedir alguma coisa? Não, vamos misturar o frango que sobrou de ontem com a alface que eu tenho ali, com o macarrãozinho que está ali e a batata. E normalmente aquelas jantas assim são as melhores jantas. Já teve essa sensação assim? E acaba no final, você acha que não tinha nada, mas aquilo dá uma janta maravilhosa. E o meu sentimento é que a gente vai viver essa noite aqui hoje, amém? Que a gente junte o que sobrou de ontem com um pouquinho do domingo e a gente mistura tudo isso na panela de pressão e faz um macarrão gostoso. E daqui a 5, 6 anos a gente se encontra e a gente lembra, porque comida é memória afetiva, né? Ainda mais para crente, né? Rapaz, lembra aquela jantinha, aquele dia que a gente fez? Pois é, foi maravilhoso. Gente, eu sou Felipe, sou casado com Josi, sou pai de 3 crianças lindas, maravilhosas, filhos abençoados. Sou pai do Estevão de 12, pai da Débora de 10 e da Isabel de 6 anos. Pela graça de Deus estou pastoreando uma igreja lá em Goiânia, já tem uns 1 ano e meio mais ou menos. E a gente está feliz com tudo que Deus está fazendo. Eu quero cada vez mais sair menos de lá e ficar lá com as pessoas que Deus tem nos dado a graça e a condição de sermos pastores delas. Temos uma equipe onde a maioria dela, a esmagadora maioria dela, são de pessoas bem mais velhas do que nós. Alguns deles com idade para ser os nossos pais. E a gente fica muito feliz em poder pastorear e ser pastoreado por eles. E eu acredito muito em uma igreja madura, muito mais que uma igreja grande. O que muda uma cidade não é uma igreja grande, mas uma igreja madura. Uma creche com 1000 crianças, não tem o poder de realização de 10 adultos. É ou não é? Uma creche com 1000 crianças nunca vai conseguir realizar o que 10 adultos podem realizar. Então, a obra de Deus, ela é maravilhosa e ela passa pelo processo, né? O pastor falou algumas coisas aqui que me chamou muito a atenção. Ele falou sobre um tempo em que ele tinha mais cabelo e menos peso. Vocês prestaram atenção nisso? E a vida do ser humano, ela é dividida em 3 ciclos. Os primeiros 25 anos é um período em que você nasce. O segundo ciclo de 25 anos, dos 25 aos 50, é o período em que você se monta. E dos 50 em diante é o período em que você se desmonta. Do 0 aos 25, você está grávido de si. Você está se adequando para essa existência humana. Nenhum ser humano nasce pronto. Então você está grávido de si mesmo. Dos 25 aos 50, você então define o seu processo de família, o seu processo de formação acadêmica, a carreira profissional que você vai seguir. É assim ou não é? Alguns conseguem fazer isso antes, mas o normal é que isso aconteça dos 25 em diante. Então você se monta, você se estabiliza. Na verdade, você se monta antes e você se consolida dos 25 aos 50. Então você se monta, se consolida e vai se desmontando. Dos 50 em diante, eu não cheguei lá, mas é aquela idade que você tem menos bíceps e mais pânceps. É aquela idade que você tem no café da manhã,
você tem mais comprimido do que comida na mesa, né? Você começa a dividir a quantidade de comida com a quantidade de comprimido que tem na mesa para você tomar. Então a gente passa por esse ciclo. E essa é a realidade para todos os seres humanos. Para todos eles, para todos os seres humanos. O ser humano ingere muita comida ao longo da vida. Muita comida. Entre sólido, líquido e gasoso, há quem diga que diariamente o ser humano consome 1,5 kg de comida. Se você viver até os 75 anos, você vai comer algumas toneladas de comida. É ou não é? E consequentemente tudo que entra, sai. Então ao longo da vida, você vai oferecer muito adubo para a terra, amém? E sabe o que é confuso? Porque tem gente que para dormir numa cama melhor, para fazer suas necessidades em um banheiro mais luxuoso, mata, atropela, humilha, ofende e faz o que for preciso. Mas esse ciclo, ele é repetitivo para todo mundo. Você vai se montar, se consolidar e se desmontar. Então, o que vale é a gente entender que a nossa vida serve para um fim, para a gente se resolver com a eternidade. Durante todos esses 3 ciclos em que você existir e viver, você tem uma tarefa em vida: se resolver com a eternidade. Se você conseguir fazer isso, pouco se fala do inferno hoje. E estudando os grandes avivamentos, a maioria das pregações, e eu falei para o pastor Emerson hoje, eu falei: pastor, normalmente eu uso notebook, faço algumas anotações, mas hoje eu queria abrir meu coração, pode? Ele pode, já que é essa noite dessa janta, onde a gente vai juntar tudo, vamos jantar, amém, gente? E avaliando os avivamentos, muitos desses avivamentos partiram de pregações acerca da consciência do inferno. Se você soubesse que um amigo seu está caminhando para uma catástrofe existencial, para conduzir a sua vida para um lugar terrível, de morte, você não o avisaria acerca desse risco? Sim ou não? E algumas doutrinas e teologias, elas foram sendo criadas e elas acabaram nos roubando esse senso de juízo eterno. Se você avaliar os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é uma coisa que poucos cristãos conhecem, além do mais, a gente está enfrentando um risco muito grande, porque nós estamos sendo ameaçados por ideologias diabólicas, mas nós encontramos em outra ideologia um caminho para combatê-las. Então a igreja, ela responde ideologia com ideologia, quando na verdade a nossa maior resposta a qualquer ideologia é o Evangelho de Jesus, é a doutrina oferecida pela palavra de Deus, amém? E ali todas as ideologias são denunciadas. Só que o risco que a gente corre, abrindo um parênteses, é o risco da igreja de Éfeso. Eles abandonaram os falsos apóstolos, eles odiavam a doutrina dos nicolaítas, eles eram pacientes e tinham suportado o sofrimento. Jesus reconhece todo esse caminhar deles. Eles odiavam o que Deus odeia. E é antagônico isso, porque Deus é amor, mas odeia. Deus é amor, mas odeia o divórcio. Deus é amor, mas odeia a doutrina dos nicolaítas. Deus é amor, mas odeia o som de alguns instrumentos, quando não se há uma consciência comunitária nesse lugar onde esses instrumentos estão sendo tocados. Mas essa igreja, ela se comportou de uma forma, especial demais. Quando você olha para Éfeso, você fala: que igreja incrível, paciente, suporta os sofrimentos, ela mantém a qualidade no púlpito do culto, a presença de uma teologia pública e saudável. No entanto, Jesus, quando escreve para essa igreja, ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
E aí a pergunta é: existe um segundo amor, um terceiro amor, um quarto amor, um quinto amor? Não, existe um amor, que é a resposta inicial que você dá para o supremo mandamento: amar a Deus acima de tudo, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E quando você então encontra essa missão de amar a Deus, todas as outras coisas perdem o sentido. Você é como aquele homem que encontra um campo que de grande valor, e você está disposto a perder todas as outras coisas por conta desse campo. Mas no meio do caminho a gente vai fazendo concessões. A gente ama a Deus, mas não é mais de todo o coração. A gente fraciona o nosso coração para oferecer parte desse coração para Deus. Então, a conversa entre Deus e Éfeso entre Jesus e Éfeso, olha, vocês estão fazendo tudo certo, mas não é mais de todo o coração, de toda a sua alma. A sua alma está dividida e subdividida entre tantos outros assuntos, porque vocês entraram num caminho onde vocês acham que o evangelho não é suficiente para responder às dores do mundo, que vocês precisam de alguma outra coisa para responder às afrontas que as famílias sofrem, que a igreja sofre. Não, irmão, nós somos a única instituição que o céu reconhece. Nós somos a única comunidade reconhecida pelo céu, cujo céu reage às nossas ações. Nós recebemos de Deus a chave do reino dos céus, e o que nós ligamos na terra, o céu liga lá também, e o que nós desligamos aqui na terra, o céu desliga lá também. Nada supera o poder do evangelho. Ele é o poder de Deus, o caminho para toda alma aflita e cansada. Ele é a proposta de restauração familiar. Ele é o caminho para que eu discipule crianças, jovens ou quem quer que seja. Mas nós olhamos para uma igreja que sabe tudo hoje sobre questões ideológicas. Nós entramos num contexto de uma guerra fria entre um lado contra o outro, e nós nos aprimoramos nessa guerra. Mas se você perguntar para alguns cristãos sobre o pacto de Nicéia, sobre o credo de Nicéia, sobre o credo apostólico, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, sobre uma visão escatológica coerente que vai aguçar a missiologia dele, parece que você está falando grego, quando na verdade são essas coisas que vão nutrir a nossa fé, alimentar o nosso espírito e conduzir a nossa vida a toda a verdade que a Bíblia oferece. Nós somos a igreja de Cristo, e não há lugar mais especial para a igreja. Nós não precisamos do direito de ter voz, nós somos a voz, nós somos a consciência do mundo, nós somos o sino de justiça do mundo, nós somos a representação de Deus na terra. A igreja primitiva não era uma comunidade, sabe, oferecendo ao povo uma ideologia. Não, eles ofereciam um modelo de vida ideal. Eles não estavam meramente pregando uma mensagem, não, eles estavam de forma prática apresentando a todos os outros seres humanos como Deus quer que o ser humano viva. Então essa igreja, ela fez tudo certo, e eu costumo chamar isso de profissionalismo sacerdotal dispensável. Mas ela não ama mais de todo o coração. Ela não ama mais de toda a alma. Ela não ama mais com todo o entendimento. Ela se fracionou entre assuntos que são secundários, importantes, mas não tão essenciais e importantes quanto a nossa formação bíblica. Quanto conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. E nesse contexto todo, nós então nos fragilizamos. E como eu estava dizendo, os grandes avivamentos vieram através de homens que nos preveniram acerca de uma grande tragédia chamada inferno. Jesus nos orientando, ele disse: olha, não tema aquele que pode matar o corpo, tema aquele que pode enterrar a alma de vocês no mármore do inferno. Estamos juntos aqui? E uma filosofia humanista, sabe, diabólica, foi se infiltrando na igreja. E eu tenho que lidar com isso, porque disse que vou abrir meu coração, amém?
lidar com a hipergraça, com a graça que não transforma. A graça que não transforma um indivíduo também não o salva. Só há valor na graça se ela, antes de te salvar, ela te transformou. Só há valor na graça, e a graça só é genuinamente oriunda do Senhor, das entranhas do Espírito Santo, se antes de ser salvo, você se dispor a restituir todas as pessoas que você defraudou, como fez Zaqueu. Então Jesus gritará aos ouvidos de todos: hoje chegou salvação nessa casa. Ou a gente resgata isso, ou a gente vai ficar tratando o pecador como vítima. E se você é um pecador, se você vive em pecado, eu te digo isso em amor: você não é vítima. Você é alguém que precisa render-se a Deus e arrepender-se dos seus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá do céu, vai perdoar os seus pecados e curar a sua casa, a sua terra. Caso contrário, o que nós estamos oferecendo às pessoas não é o evangelho puro e simples. E uma doutrina, uma filosofia que foi adentrando as nossas comunidades de fé, afirmando ou deixando os jovens acreditarem que não existe um inferno, que o inferno não existe, que Deus é amor e que Deus não mandará nenhum ser humano para o inferno, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Agora, eu quero te dizer uma coisa, que o desejo de Deus perpassa pelo nosso desejo. A vontade de Deus perpassa pela nossa. Deus não é um tirano, Deus não é um ditador. Deus só está no controle daqueles que entregaram o controle em suas mãos. Ele é Senhor de senhores. A justificativa de que Deus está no controle é muitas vezes para justificar uma ausência de paixão e de renúncia. Se você entregar o controle a Deus, então Ele vai assumir o controle. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas você precisa querer e se submeter integralmente. Então você come o melhor da terra. Então a sua casa vai viver o tempo mais extraordinário e inexplicável. Se você não quiser, você não vive. E essa é a beleza do livre-arbítrio. Deus nos deu o direito à escolha, mas também atribuiu a nós a consequência das nossas escolhas. Estamos juntos aqui, irmãos? E alguns jovens chegaram para mim e disseram: pastor, o inferno não existe, né? Eu disse: é mesmo, é? Não é, pastor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. E a gente está começando uma série lá na igreja, recente, agora a gente vai começar uma série chamada Ai. Porque Deus matou mais que o diabo. Você olhou tão sério para mim, você viu isso? Para pensar comigo. Para que serve essa vida? 3 ciclos. Você se monta, se consolida e se desmonta. Para que serve isso? Depois dos 70, 80, você pode até viver um pouco mais, um pouco menos, se continuar tomando Coca-Cola e manteiga de garrafa. Sabe que Coca-Cola, manteiga de garrafa, sorvete, pipoca de micro-ondas é remédio para Alzheimer, né? Porque se você comer bastante, você não chega na idade de desenvolver Alzheimer. Você morre antes. Essa vida serve para você se resolver com a outra. Aí agora eu quero que você para pensar uma coisa, certo? Estamos juntos, amém? Amém. Todas as pessoas que quiseram ver Deus em vida, todas elas, quando o viram, o que elas disseram? Ai de mim. Uma pessoa que quis ver Deus. Ah, mas Isaías estava em pecado. Não, Isaías era um profeta. Já estava em atividade profética. Quando Paulo viu Deus e ouviu Deus falar em seu próprio idioma, indo ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis
Coisas inefáveis significa coisas que não podem ser traduzidas em nenhum idioma. Ou seja, Paulo ouviu o idioma de Deus, e quando saiu dessa experiência, disse: eu tenho um espinho na carne. Todas as pessoas que quiseram ver Deus, ou que tiveram uma experiência sobrenatural em ver algo extraordinário, inexplicável, quando essas pessoas, ao saírem dessa experiência, disseram: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Agora eu quero que você pense, você está aqui comigo, amém? Eu quero que você pense uma coisa: uma pessoa que quis ver Deus, que viveu a sua vida em renúncias, que viveu a sua vida em intensidade, em paixão, em devoção, que viveu a sua vida em um controle das suas emoções, e submetendo-se integralmente a Deus, quando viu Deus, disse: ai de mim. Imagina uma pessoa que nunca quis ver Deus ser condenado eternamente à presença de Deus. Se alguém que quis vê-lo, ao vê-lo disse: ai, alguém que nunca quis vê-lo ser levado a estar eternamente diante de Deus, é torturá-lo de uma forma muito mais cruel. Então acredite, no inferno essa pessoa vai sofrer menos. O inferno é a contemplação da decisão do homem, e não se resolver com a eternidade. Você quer ver Deus, irmão? Você quer ver Deus? Você deseja vê-lo? E essa tarefa é tão complexa que nós temos a garantia, nós não suportaríamos. Então, qual a garantia que nós temos? Porque Ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se volta para o Ocidente. Ele virá num abrir e num fechar de olhos, em 8 milésimos de segundo. E o que vai acontecer? Ele vai transformar sua carne corruptível a incorruptibilidade. Você será glorificado nas alturas, e você vai receber um nome novo, e Ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Então você estará eternamente diante de um Deus que você desejou e viveu para vê-lo. Mas pastor, isso não é meritocracia, não, isso é obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Então existe uma tragédia. E quando nós olhamos para os princípios elementares da doutrina de Cristo, mencionados em Hebreus capítulo 6, embora o autor de Hebreus, que provavelmente seja Paulo, diz: olha, eu deveria estar ensinando para vocês outra coisa, mas eu preciso lançar de novo esses fundamentos: arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ensino dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ou seja, os princípios elementares da doutrina do Cristo envolve o juízo. Vai haver um juízo. E um belo dia, um pregador carregado do Espírito Santo pregou um sermão que mudou a história da sua geografia, chamado Jonathan Edwards. Ele fez um sermão onde ele não fazia uma exposição eloquente e performática. Ele escreveu um texto e ele simplesmente lia aquele texto, cujo tema era pecadores na mão de um Deus irado. E as pessoas se agarravam nas colunas do templo e diziam: tem misericórdia de mim, Senhor. Nós estamos sendo salvos, nós estamos sendo aperfeiçoados, e o pastor estava falando sobre questões de fundamentos, e como Deus vem resgatando esses fundamentos, em um tempo onde nós estamos perdendo o amor. Não há mais todo o coração, não há mais toda a alma, não há mais todo o entendimento. Nós nos fracionamos em partes,
e nós achamos que precisamos de outras coisas para defender a sã doutrina. Não, a Bíblia é a defesa que nós temos, ela é o escudo da fé, ela é a espada da verdade, ela é tudo que nós precisamos. Até a capa dela é verdadeira. Nenhuma outra coisa nós precisamos. O Espírito que está em nós nos conduz a toda a verdade. E num tempo em que as pessoas param de olhar para o juízo eterno, então há uma banalização dizendo: não existe, meu irmão. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, mas Ele também é terrível. Terrível coisa é estar nas mãos do Deus de Israel. E se nós precisamos resgatar alguma coisa, que Deus nos ajude e que Deus restaure no seio das nossas comunidades o temor pelo seu nome, o temor pela sua palavra, o temor pelo púlpito, o temor em estarmos num culto, o temor em estarmos na sua presença, em erguermos as nossas mãos e dizer: santifica-nos, Senhor. Porque esse é o tempo em que o sujo vai se sujar ainda mais, mas o santo vai se tornar mais santo, o puro vai se tornar mais puro. E eu estou abrindo meu coração, amém, irmãos? Para pensar comigo. A arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. E a única coisa que a arca produziu na casa de Abinadab foi juízo. A única coisa que Abinadab conseguiu colher ao abrigar a arca na sua casa foi a infelicidade de enterrar o seu filho. Quando Uzá tocou na arca, ele morreu. Abinadab teve que receber o corpo do seu filho. Eu tenho 3 filhos. Você tem os seus filhos. E nem eu, e nem você, em nome de Jesus, enterraremos nenhum dos nossos filhos. Deve ser muito duro, irmão. Eu tenho uma ovelha que teve a infelicidade de enterrar um filho, internado de forma involuntária numa clínica, porque tinha um problema com dependência. E depois de algumas semanas internado de forma involuntária, ele se suicidou dentro dessa clínica. E uma irmã que vive, sabe, altos e baixos, tensões, aflições e uma tristeza. Imagina um homem que recebeu a arca de Deus na sua casa por 20 anos, a única coisa que ele colheu foi juízo. Mas a arca sai da sua casa e vai para a casa de uma outra pessoa, chamada Obed-Edom. E ela fica 3 meses na casa de Obed-Edom. E o que ela produz na casa de Obed-Edom chama a atenção do mundo todo. Deus abençoou de forma expressiva a casa de Obed-Edom. Se nós entendermos o valor real da presença de Deus, se nós nos prepararmos para receber a presença de Deus, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo o som da última trombeta. Se nós nos prepararmos, a igreja, comunhão e adoração, se vocês se prepararem para receber essa presença, o que ela pode produzir no lar de vocês, o que ela pode produzir na casa de vocês, é uma bênção que vai chamar a atenção do estado todo, do país todo, do mundo inteiro. Juízo eterno. Nós seremos julgados. A forma de nós sermos absolvidos é escolhermos usar esses ciclos que a vida nos propõe, nos oferece, para nos resolvermos com a eternidade. Por isso Paulo diz: olha, se a nossa, eu preguei isso aqui, se a nossa esperança em Cristo consiste apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Vivermos, sabe, Lutero diz: olha, eu vivo como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã.
nós perdemos, por conta da ausência de percepção do juízo, o real valor da santidade. Quanto custa a santidade? Meu irmão que estava tocando violão, se eu quisesse comprar a sua mão esquerda, a mão que você faz os acordes no violão, por R$1 milhão, você me venderia? Não? Vou aumentar a proposta. Você pensa, não quero o dedo, quero a mão toda, tá? Dependendo do valor que eu falar, pastor, 2 dedos eu vendo. 5 milhões. Tem alguém aqui que é motorista? Faz isso como profissão? Você faz isso? Você faz isso? Se eu quisesse comprar o seu olho direito por R$10 milhões, você me venderia? Não? Nem pensaria no caso? Você não me venderia a sua mão, você não me venderia o seu olho. Mas a Bíblia diz que se a sua mão te rouba a santidade, você precisa cortá-la fora e lançá-la no inferno. A Bíblia diz que se o seu olho te faz pecar, você precisa arrancá-lo do rosto e lançá-lo ao inferno. Porque qualquer coisa que rouba de você a busca pela santificação, você precisa tirar da sua vida. E isso é um caminhar, cumprindo o supremo mandamento, amando a Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Eu estou disposto a me abster de qualquer coisa que me rouba dessa rota, que me rouba desse caminho, que me rouba de olhar para o céu e entender a aprovação de Deus, a forma como eu caminho. Sabe, irmão, a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. E eu estou profetizando aqui hoje, amém, irmãos? A vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Imagina Noé tendo que realizar uma coisa que, eu vou ler um versículo para depois você falar que eu não li a Bíblia, mas está tudo na Bíblia, amém? A gente não sobe aqui para dar uma opinião, a gente sobe para repetir o Evangelho, amém? Imagina Noé. Deus aparece para Noé e diz: Noé, eu quero que você construa um barco. Mas o que é um barco? Não há nenhuma referência externa para eu saber o que é um barco, mas eu preciso que você construa um. Eu vou te passar as medidas, eu vou te passar o modelo, eu vou te passar tudo. Então agora Noé tem que comunicar à sua família, chegar, apresentar-se para sua esposa e dizer: olha, nós vamos construir um barco. Mas o que é um barco? É algo que Deus me mandou fazer. Mas por que Deus mandou fazer? Porque vai chover. O que é chuva? Nunca choveu. E a esposa de Noé então abraça aquilo. E aí então Noé reúne seus filhos e diz: filhos, a partir de agora nós vamos ter que fazer uma contenção de gastos. Nós vamos ter que focar em um único objetivo. Qual objetivo, pai? Construir um barco. Mas o que é um barco, pai? É algo que Deus nos mandou fazer. Mas para quê, pai? Porque vai chover. Quem disse que vai chover? Deus falou. Então o trabalho de Noé não era simplesmente construir um barco, mas era inserir a sua família naquilo que Deus havia mandado ele fazer. E por que a sua família? Irmão, pregar aqui é fácil. Me dão comida boa lá atrás, depois a gente sai, come, ri, brinca. O difícil é voltar para casa, porque não dá para fingir o evangelho para um garoto de 12 anos. Não dá para fingir um evangelho para uma esposa que dorme e acorda comigo. Então a tarefa de Noé não era meramente construir algo. A sua tarefa não é construir algo. A sua tarefa é incluir a sua família naquilo que Deus te mandou fazer. E por que as pessoas acreditaram? Porque a sua família acreditou. Porque a Bíblia descreve o caráter desse homem. Ele era justo e bom e andava com Deus. Como é andar com Deus, irmão? Deus mede o céu com a palma das mãos, chama as estrelas pelo nome, toma a terra como estrado para os seus pés. Deus desliza nas asas do vento. Deus toma as nuvens como seu carro. Imagina Deus agora à noite reunindo as nuvens e vindo nas nuvens aqui nos ver adorá-lo.
Noé andava com esse Deus grande, indecifrável. E os seus filhos e a sua esposa, quando olhavam para ele, via alguém que era justo, bom e andava com Deus. E olha para mim aqui, a vinda do Senhor será como nos dias deste homem. Então o que nós precisamos captar e pegar é o exemplo que esse homem nos deixa. Imagina agora a convicção plantada no coração dessas crianças, pastor. Imagina as pessoas chegando em 100 e dizendo: 100, amanhã ou ontem, terça-feira, 7 horas, ou 100, vai ver o jogo aonde? Flamengo vai jogar com o Corinthians. Tem corintiano aqui? Eu vou falar uma coisa, você vai continuar com seu coração aberto? Vai continuar? Amém? Eu sou flamenguista. E Deus é tão... O ser humano é remédio de cobra, né? Ele é o veneno e é o remédio. Então Deus trouxe um flamenguista aqui para acalentar seu coração, amém? Para dizer, está tudo certo. E eu, se morasse aqui, certamente seria corintiano. Porque, né? Se parece muito. Mas imagina as pessoas chegando em 100, e pouco importa isso agora, e dizendo: 100, vamos ver o jogo? Cara, não posso, mas eu vou ter que acordar cedo. Por que, 100? Sumiu do futebol, a gente não te vê mais, está postando mais nada na sua rede social. Rapaz, estou focado, estou com meu pai construindo um barco. Barco, 100? O que é barco? Está disposto a colocar a sua casa toda nesse projeto? Você está aqui comigo? Está me ouvindo? Está disposto a dizer: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, servir, se prostrar, se curvar diante de quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você, que parada é essa de barco? Você está maluco, cara? Não, mano, estou aqui com meu pai. Mas por que você está considerando essa parada? Porque vai chover. O que é chuva? Água que cai do céu. Mas sim, por que você está acreditando nesse negócio? Porque o meu pai é um homem justo, bom, anda com Deus. Deus falou para ele, e eu acredito no que o meu pai me disse: vai chover. Imagina a esposa passando, cabelo meio voaçado, todo mundo com o cabelo arrumadão, as mulheres tudo na pompa, e a esposa passando, firmona, olhando para frente. E aí, minha filha, o que foi? Você sumiu? Rapaz, eu estou com meu marido, ajudando meu marido. No que, menina? Meu marido está fazendo um barco, eu estou ajudando ele. Hoje, nessa noite, nós vamos pegar um casal de urso para pôr na arca. Deus mandou. Que conversa é essa? É verdade. Amanhã nós vamos pegar o casal de girafa, depois o casal de rinoceronte. Que programa, mano. Tem crente aí? Você está aqui comigo, irmão? Depois nós vamos se reunir a família toda no domingo, que a gente tem que levar os elefantes. Eles dão um trabalho. São grandes, fortes. Tem que empurrar. Deus deu uma estratégia para o meu marido e a gente vai levar os elefantes para dentro do barco. Mulher, você está doida, né? Não estou não. Estou não, você que acha. Deus falou com o meu marido. Eu acredito em cada palavra do que Deus falou com o meu marido. A vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Qual que é a sua grande missão? É incluir a sua família naquilo que Deus te mandou fazer. E aí, de repente, todo mundo entra na arca. E aí vem Deus dizendo: olha, Noé, eu reconheço o que você está fazendo. Você é um homem que tem a aprovação dos homens e tem a minha. Irmão, esse é o tempo em que o ímpio vai se tornar mais ímpio, mas o santo vai se tornar mais santo. Você não me vende a sua mão e você não me vende o seu olho. Mas se a sua mão te rouba dessa rota, se o seu olho te rouba dessa rota, é melhor, irmão, ficar sem mão e sem olho. É melhor não ganhar tanto dinheiro assim. É melhor, sabe, não ficar nessa condição que você está. É melhor abandonar esse emprego. É melhor sair desse relacionamento. É melhor deixar de participar dessa mesa para continuar caminhando na direção da Nova Jerusalém, para continuar obedecendo. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me amar será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Eu quero me resolver. Eu tenho 3 ciclos para me resolver com a eternidade. Eu vou fazer isso. Eu não vou brincar, não. Eu tenho uma esperança em Cristo. Eu sei que o meu Redentor vai vir. Eu sei que Ele virá e Ele não tardará. Ele disse que viria e eu acredito. Eu já coloquei, minhas lamparinas estão acesas. Aí imagina, irmãos, Noé era apregoeiro da justiça, segundo Pedro diz. Noé foi conhecido como um pregador da justiça, reconhecido pelo próprio Deus, o pregador com o selo de Deus. Porque depois que ele entra para a arca, Deus credencia Noé diante da sua família. Ele entra para a arca e a Bíblia diz que quem fecha a porta da arca é o próprio Deus. E Deus sela a porta da arca. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é a sua tarefa? É ouvir a voz de Deus, incluir a sua família naquilo que Deus te mandou fazer, ser aprovado por Deus naquilo que você está fazendo. E por último, Deus vai selar aquilo que você está fazendo. E pode o mundo cair, podem 1000 cair ao seu lado, podem 10.000 cair à sua direita, pode a peste rodar, pode a praga rodar, pode a pandemia rodar, mas você não vai ser atingido. Você vai estar guardado no centro da vontade de Deus, em uma obediência integral ao que Deus te mandou fazer. Aleluia! Eu só quero o que Deus me mandou fazer. Eu não quero outra coisa. Eu não quero fazer nada. Eu não quero ganhar nada. Eu não quero ter nada. Eu quero obedecer a voz que me chamou, a voz que me tirou das drogas, a voz que me curou do pecado, a voz que tirou a prostituição de dentro de mim, a voz que me tirou dos vícios, a voz que transformou tudo à minha volta, a voz que os senadores, os deputados, as autoridades tremem diante dela, a voz que é martelo que esmiuça a penha, a voz que a ciência não sabe. A ciência tentou explicar ao longo dos anos, dos milhares de anos, como é que funciona a alma e o espírito do homem. Como é que isso se organiza dentro de um ser humano. A ciência procurou criar algo para ter essa leitura, para fazer esse raio-x, essa ressonância. E eles nunca vão conseguir. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra, sabe, nas entranhas do homem. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela nos santifica, ela nos purifica de toda injustiça. Ela nos prepara para o dia do juízo. E quando o juízo chegar, quando o leão da tribo de Judá vier para julgar uma terra injusta, uma terra corrupta, uma terra que mata bebês, uma terra onde casam-se e dão-se em casamento, quando o dilúvio chegar, como nos dias de Noé. Então, irmão, que Deus nos dê graça para convencer a nossa família de que esse é o caminho, porque o inferno existe, o juízo existe. E Jonathan Edwards anunciava isso num ginásio, e as pessoas se agarravam às colunas do templo e diziam: tem misericórdia de mim. E ele leu o Salmo 9,17: os ímpios, os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles ou todas as nações que se esquecem de Deus. Esse é o evangelho de Jesus. E foi para isso que Jesus nos salvou, para vivermos uma vida santa, reta, sermos irrepreensíveis diante de Deus e dos homens, para que a gente não tenha do que se envergonhar, para que a gente não seja dado ao vinho, para que a gente seja marido de uma mulher só. Para que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Para que as pessoas não tenham que reconhecer um cristão pela roupa ou pelo jeito que ele fala, mas pela forma como ele vive. Nós somos uma carta, e carta não fala.
Carta serve para ser lida. As pessoas vão aprender com a maneira como a gente vive, com a nossa disposição de encarnar essa mensagem que nos salvou do inferno. Noé foi pregoeiro da verdade, pregador da justiça. Agora eu pergunto a você, quantas frases você já leu que Noé escreveu? Você já leu alguma? Você já ouviu algum sermão de Noé? Me responda, irmão. Você já leu algum texto que Noé escreveu? Nunca. Sabe qual era a pregação de Noé? A obediência integral àquilo que Deus o mandou fazer. E porque ele obedeceu integralmente, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu quero ver Deus, irmão. Eu quero estar com Deus. Eu quero ver Deus salvando a minha casa. Eu vi o meu avô, eu fui um drogado. Eu andei com uma havaiana amarrada de arame e uma bermuda amarrada de cadarço. A cidade em que eu sou pastor, eu já pedi moeda no farol para fumar uma pera de crack. A cidade em que eu sou pastor, eu já, fiz das tripas ao coração para ir em um lugar pedir para que a pessoa fizesse a droga mais barata. Mas eu pude ver o meu avô com 94 anos sentado em uma cadeira, porque ele não tinha força para descer numa piscina. Então ele estava sentado em uma cadeira, as lágrimas corriam do seu rosto, e um pastor jogava água na cabeça dele dizendo: eu te batizo, seu Zé, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu saía do culto de domingo e eu ia para uma distribuidora de bebida, onde um parente meu estava cheirando cocaína, um irmão meu. E eu deixava a minha família em casa e eu ia para lá, sentava no canto, e ele dizia: cara, o que você está fazendo aqui? E uma das conversas que eu tive com ele, eu disse: cara, se você quiser ir para o inferno, muda de família, porque a nossa família vai para o céu. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós estamos construindo uma arca, porque o dia de Deus vai vir, o inferno vai vir, existe uma tragédia por aí, e você não pode deixar de tomar a vacina que vai te prevenir da morte eterna, que vai te livrar da morte eterna. Nós estamos em um mundo completamente, totalmente sem limite, e um mundo sem gente justa e boa. Nós somos a consciência do mundo, irmãos. Nós não somos exércitos de uma ideologia, seja ela de lá ou de cá. Nós somos pregadores da verdade, da justiça eterna do Cristo crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita do Pai, aceitando a confissão de todo pecador arrependido, para justificá-lo de toda injustiça, para entregar a Ele o poder de ser feito filho de Deus. Nós estamos adequando as nossas famílias para o dia da chuva, para os dias terríveis que virão. Dias terríveis virão. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter medo? Não, eu tenho que ter esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre essa terra. Porque em Apocalipse capítulo 21, ele diz que a noiva, a igreja, triunfa sobre todas essas coisas. Nós somos a igreja de Jesus. Nós estamos nos preparando para esse dia. Eu quero ir terminando aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. E a gente vai ler um texto já já. Mas era diferente o jeito que o judeu casava, pastor. Era o pai que escolhia uma noiva para o filho. O pai viajava e ele procurava uma noiva para o filho. E se eu, por exemplo, pai do Estevão, dizia: eu quero procurar uma noiva para o meu filho ali em São Paulo, na Penha. Então o que eu fazia? Eu vinha para cá e conhecia bons homens, pais de meninas boas. Então entre essas meninas, eu, pai,
escolhi uma noiva para o meu filho. Vocês estão aqui comigo? Então, suponhamos que o Emerson tinha ali uma filha. Então, eu perguntava para o Emerson qual seria o dote. Isso não era uma compra, isso era uma aliança honrosa. Feito, olha, eu quero que meu filho se case com a sua filha. Então ele perguntava o nome do meu filho e eu dizia Estevão. Estevão significa coroa. E ele dizia, minha filha chama Débora. E você é, na cultura oriental, na cultura judaica, você é aquilo que o seu nome representa. Por isso o desespero de Jacó, ao dizer, muda o meu nome, Senhor. Quando ele se encontra com Deus, domingo passado eu preguei isso. E Jacó, depois de 20 anos, vai resolver uma situação do passado, vai recomeçar. E depois de 20 anos Jacó encontra Deus. Sabe por quê? Porque Deus mora na estrada do recomeço. Se você trilhar o caminho do recomeço, você vai ver o acampamento de Deus, você vai ver o mundo espiritual reagindo à sua disposição de recomeçar, e você vai se encontrar com Deus face a face. Depois que ele atravessa a família inteira no Val de Jaboque, então Deus se apresenta para ele. E ele luta com Deus até o raiar do dia. E Deus então, a teofania, era um anjo, mas era Deus. Israel é uma junção de 3 palavras. Aquele que tem o poder de Deus. Ele deixou de ser usurpador, enganador, e se tornou aquele que tem o poder de Deus. Mas ele encontrou Deus na estrada do recomeço. E eu disse que eu estou abrindo meu coração, amém? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas quando então eu encontrava o meu filho Estevão com a filha dele, Débora, que também é minha filha, mas agora é dele, na minha analogia, aleluia. Então eu acordava o dote. E a partir de então, a filha escolhida pelo pai, a noiva escolhida pelo pai do noivo, tinha que ter uma postura. Uma postura. Todos os dias, ao final da tarde, ela tinha que pegar uma lamparina e acender uma lamparina e colocar aquela lamparina na janela do seu quarto. Qual era a função do noivo? Quando o pai voltava, quando eu voltava, e dizia então para o meu filho: filho, eu achei uma noiva para você, lá em São Paulo, na Penha. O que é que o filho tinha que fazer? Preparar um lugar para viver com aquela noiva. Jesus nos mandou esperar, disse, eu vou preparar lugar e já eu volto. E o que essa noiva tinha que fazer agora? Ela ganhava do pai uma lamparina. E ela tinha que ter azeite todos os dias para acender aquela lamparina na janela e aguardar o noivo. Porque não tinha WhatsApp. O noivo não sabia quem era aquela noiva, não tinha uma fotografia, não tinha uma descrição digital, era só a voz do pai. O pai disse para o filho: filho, eu encontrei uma noiva para você. Ela vai estar ataviada, vestida de justiça e com a lamparina acesa na janela, aguardando o dia que você vai vir. Então aquela noiva todo dia ela chegava lá. Aleluia, Jesus está aqui, amém, irmãos? Que Jesus encha o nosso coração e a nossa mente do senso do juízo de Deus. Que Jesus encha o nosso coração de vontade de construir uma arca para Ele, para que quando o dia da chuva vier, a nossa família seja guardada por aquilo que vai ter o selo de Deus, a aprovação de Deus. A noiva todo dia colocava uma lamparina, todo dia. Que dia que o noivo vai vir, ela não sabe, mas ele vem logo. Ele está preparando um lugar. No segundo dia, ela acendia uma lamparina de novo. Todas as pessoas que passavam por aquela rua, todas as pessoas que conviviam com aquela menina, sabia que ela era uma noiva aguardando o dia do noivo. E quando o noivo viesse, sabe o que o noivo ia procurar? Ele não ia procurar por uma fotografia, ele ia procurar por uma janela, onde uma garota estava com a lamparina acesa, sabe, ali aguardando ele, vigiando como uma virgem imprudente, multiplicando o seu azeite diariamente para manter a sua lamparina acesa. O que ele ia procurar? Ele ia procurar por uma casa bonita, ele ia procurar por um
um som bonito, não, ele ia procurar por uma lamparina acesa, por alguém que tivesse com seu coração em chamas, por alguém que não perdeu o primeiro amor, porque resolveu rebater a terra com a terra. Não, irmão, nós somos a consciência do mundo, nós somos a igreja de Jesus, nós somos o anúncio do juízo, nós somos aqueles que abrem a agência de salvação na porta do inferno. E se as pessoas quiserem ir para o inferno, elas têm que pular por cima de nós, porque nós vamos segurá-las e anunciar a elas o dia de Deus. Quando o noivo passava, tinha que ter uma lamparina acesa ali. E se não tivesse acesa, aquela noiva perderia o dia mais importante da vida dela. Aquela noiva perderia o evento mais importante, mais esperado da vida dela. Sabe, Éfeso, vocês fizeram tudo certo. Tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Aí Jesus é tão bom. Vamos ler esse texto? Eu ia ler mas vamos ler esse. Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Deus está falando com você de alguma maneira aí, irmão? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele
Entra no leito do seu Senhor, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu. Porque você me via até no nu, porque você me via no que tinha fome. Lembra quando você era puro, quando o seu celular era meu, quando o controle remoto da sua televisão era meu, quando o seu dinheiro era meu. Se lembra desse dia? Depois que você lembrar o que foi nesse lugar que você caiu, se arrepende, volta a praticar isso de novo, volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependerdes. Então se lembra desse lugar. Eu não trago culpa sobre a minha igreja, eu quero inspirar ela a se lembrar e a voltar para esse lugar, porque eu reconheço o seu serviço. O que você odeia, eu também odeio. A qualidade que você manteve no púlpito, eu aprovo isso. Glória a Deus, você expulsou os mentirosos do púlpito. Sabe, você não se cansou de fazer aquilo que eu te mandei fazer. Mas eu quero o seu coração de forma inteira. Eu quero a sua alma toda para mim. Eu quero o seu coração todo para mim. Eu quero o seu entendimento todo para mim. Eu quero você com a sua lamparina acesa na janela, porque eu vou vir, eu não vou tardar em vir, eu vou vir. E sabe o que eu vou fazer, meu filho e minha filha, nesse dia? Aqueles que não quiseram me ver em vida não podem estar na minha presença. Isso seria tortura cruel para eles. Mas aqueles que quiseram me ver, eu vou dar para eles um corpo novo e um nome novo que ninguém sabe. E eles vão estar eternamente comigo. E não vai haver mais noite ali, não vai haver mais nenhum tipo de injustiça ali. Eles estarão comigo pelos séculos dos séculos. Eles vão se alimentar do fruto da árvore da vida. Aquilo que estava lá no Éden, sabe? O Éden não foi desmantelado, o Éden continua lá. Agora o plano de Deus evoluiu, então o Éden virou uma cidade chamada Nova Jerusalém. E esse sempre foi o plano de Deus, transformar o jardim numa cidade. Que o Espírito Santo traga lembranças, irmãos. Isso não é uma mensagem pronta. Esse é o meu sentimento, é o meu coração. Eu quero viver isso. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, irmão. Eu estou falando para o meu espírito hoje, para a minha alma, dizendo: meu Deus, nós somos a consciência do mundo. O mundo precisa ver a gente com a lamparina acesa na janela. As pessoas precisam entender que nós estamos aguardando o nosso noivo. Nós não estamos aguardando nenhum outro acontecimento. A vida do noivo é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer eleição, do que qualquer coisa. Nós já apresentamos para Deus o que nós pensamos e o que nós queremos, mas toda a nossa expectativa, todo o nosso coração está firmado na rocha, que é Cristo, que é o fundamento correto para a nossa vida, para as nossas famílias, para a administração daquilo que Deus colocou na nossa mão. Ele é o conteúdo das nossas canções, Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o adorado nos nossos cultos. Por isso Paulo diz: olha, rogo-vos, irmãos, eu rogo a vocês que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu rogo a vocês, eu peço a vocês com toda a minha alma: ofereçam os vossos corpos. Se o seu olho te faz pecar, arranca ele. Se a sua mão te faz pecar, arranca ela. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional que vocês vão oferecer a mim. E aí vocês vão provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver
Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Que você viva os próximos dias se lembrando. Que você se lembre em nome de Jesus. Que você seja inspirado pelo Espírito Santo. Que toda a inspiração da sua vida emane do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar. Erga suas mãos para o céu e cante essa canção como uma oração. Feche os seus olhos e tome uma decisão hoje. Diga a Deus: eu quero deixar a minha lamparina acesa. Eu quero que o Senhor volte e o meu coração esteja em chamas. Eu não quero que o Senhor venha quando a chuva vier. Eu quero estar com o meu barco pronto. Quando a chuva vier, Senhor, eu quero estar com a minha família dentro desse barco. Quando a chuva vier, eu quero que os meus filhos estejam nesse barco. Noé não levou dinheiro para a arca, ouro para a arca, diamantes para a arca. Ele só fez aquilo que Deus o mandou fazer. Eu rogo nessa noite que você se ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu rogo que você se ofereça ao Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor.